Boa noite a todas as pessoas presentes. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Teatro Antunes Filho do Sesc Vila Mariana, para esta edição do Sempre um Papo, com as participações de Ailton Krenak e Geni Nunes. Informamos que Lenine, que estaria no encontro de hoje, não poderá participar por questões de saúde. Os encontros do Sempre um Papo são gravados e postados no canal de YouTube do projeto. A presença no teatro autoriza o uso das imagens e posterior difusão. O projeto Sempre um Papo, idealizado pelo jornalista e escritor mineiro Afonso Borges, nessa edição em parceria com o Sesc, apresenta uma série de encontros que reúne escritores e escritoras indígenas e personalidades envolvidas com as lutas dos povos originários, para conversar sobre temas que convergem para uma visão mais ampla sobre cultura, natureza, ancestralidade, sustentabilidade, entre outros assuntos. Estes encontros valorizam a diversidade cultural, ao visibilizar os saberes e fazeres de povos indígenas, além de abordar os desafios e processos de fortalecimento cultural, decorrentes da escolha de registrarem seus conhecimentos por meio da escrita alfabética. Geni Nunes é doutora no programa de pós-graduação interdisciplinar em Ciências Humanas, na linha Gênero e suas interrelações com geração, etnia e classe. Mestre no programa de pós-graduação em Psicologia Social, na linha Processos de Subjetivação, Gênero e Diversidades, ambos pela Universidade Federal de Santa Catarina. A partir de uma perspectiva anticolonial e contracolonial, pesquisa relações étnico-raciais, branquitude, não monogamia, etnogenocídio e outras colonialidades. Autora do livro Jatã Jaterê, o Saci é Guarani, organizadora do livro Não Monogamia LGBT e autora de capítulos de livros de temática étnico-racial e de gênero. Membro da Articulação Brasileira de Indígenas Psicólogos, possui também a página Geni Papos no Instagram. Ailton Krenak é ativista do movimento socioambiental e de defesa dos direitos indígenas. Em 1988, fundou a União das Nações Indígenas e, em 1989, o movimento Aliança dos Povos da Floresta, que reúne comunidades ribeirinhas e indígenas na Amazônia. É comendador da Ordem de Mérito Cultural da Presidência da República e doutor honoris causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora e Universidade de Brasília. Roteirista e apresentador de séries de TV, jornalista e escritor. É autor de Ideias para Adiar o Fim do Mundo e A Vida Não é Útil, entre outras publicações. Contaremos nesta noite com as intérpretes de Libras Carol Fomin e Milena Silva dos Santos. Convidamos ao palco Ailton Krenak e Geni Nunes para darmos início ao bate-papo. A plateia aplaude calorosamente a entrada de Geni Nunes e Ailton Krenak. Geni é uma mulher indígena de cabelos escuros e compridos até a cintura. Ela veste uma blusa branca com uma calça florida e usa um enfeite amarelo no cabelo com um óculos de hastes dourada. Ailton Krenak é um homem indígena de cabelos longos e escuros. Ele veste uma camisa vermelha sobre uma blusa verde e uma calça jeans preta. Ailton usa uma bandana no cabelo e um colar com um pequeno espelho no pescoço. Nhana Butândio, boa noite. É com uma alegria imensa, uma honra enorme que eu inicio aqui a nossa conversa. Queria agradecer ao Sesc pelo convite, pelo espaço. Agradecer, sobretudo, ao nosso mestre, Ailton Krenak, pela existência, pela resistência. Eu fico muito emocionada porque acho que para todos nós, mas especialmente para nós indígenas, para a nossa geração, é uma existência que nos amplifica, inspira e nutre de maneira profunda, e me alegra imensamente poder fazer parte desse momento. A nossa conversa hoje vai ser mais aberta e a gente vai falar um pouquinho sobre tempo, sobre arte, literatura, e desde já
queria passar, né, para a gente escutar nosso mestre, falar um pouquinho sobre o quanto esse reflorestamento, né, que nossos povos fazem também é um reflorestamento dos nossos sonhos, da nossa imaginação, da criatividade, do modo de viver, e do quanto que tem sido uma gota imensa nesse oceano, né, das nossas lutas, somando essas perspectivas desse reflorestamento do imaginário. Raivete, Agudiavete, fica à vontade. Ailton puxa os aplausos e a plateia se junta a ele em peso. Boa noite. É tão bonito ver esse auditório cheinho de vocês aqui. É um privilégio muito grande, vocês sabem disso. Eu fico admirado com vocês, estando no meio de uma semana paulista, conseguirem fazer essa mágica de escapar das suas obrigações todas e se permitir esse encontro que cria uma oportunidade de afetos. Se a gente não fizesse essa fricção de estar aqui juntos, os afetos iam ficar por aí, flutuando no espaço, sem que a gente pudesse nos implicar com esses sentidos de afeto. E eu estou muito presenteado com ter essa querida Geni aqui junto comigo, trazendo a experiência da sua geração com esse nosso encontro. Tem uma menininha muito bonitinha ali que está participando do nosso encontro. Eu nem dei boa noite para ela. Boa noite também para você, tá bom? E eu tenho notado que nos nossos encontros, as mães, os pais, dão um jeito de trazer as crianças. E isso acrescenta um sentido tão especial às nossas conversas, e eu acho que elas atendem a um desejo meu, que é de experimentar, criar comunidade, criar comunidades. Uma das ideias é que a gente pode ser uma comunidade temporária, né? Atendendo a esse tempo de urgência que nós vivemos, que todo mundo tem urgências e tudo, a gente pode aproveitar as pequenas ilhas de tempo e fazer comunidades temporárias. Uma ideia de uma comunidade livre, temporária, é uma ideia muito atraente, porque ela permite que a gente se encontre em torno de algum assunto que é importante, que nos mobiliza, e cria uma atmosfera de liberdade para a gente conversar como se o mundo lá fora ficasse temporariamente desligado. E com Geni, eu estava falando dessa experiência que 2 gerações de pessoas indígenas estão compartilhando, que é de ter vivido um absoluto apagamento durante quase que o final do século XX inteiro, até virar o século XXI, e nos surpreendemos todas as pessoas indígenas que se meteram a sair da sua invisibilidade para fazer alguma coisa, nas artes plásticas, na literatura, na política, em tudo. Quer dizer, isso me faz lembrar uma história de um parente nosso, Cadiuel, o Maxuara.
Maxuara Cadiuel, ele é um pouquinho mais novo do que eu só, mas quando Juruna se movia por aí com um gravador, o Maxuara, jovem, já acompanhava o Mário Juruna com aquele gravador. E o filme Avaeté é um filme onde o Maxuara faz um indígena, um personagem indígena, que vai para o Rio de Janeiro atrás de alguma vingança com relação aos brancos que invadiram o território do seu povo. É uma ficção extraída de um episódio que aconteceu com Cinta Larga em Rondônia, quando o território deles foi invadido, e essa história do Avaeté é a partir daquilo. O Maxuara, esse rapaz grande, bonito, andando na praia no Rio de Janeiro, encontrou uma mãe com os filhinhos, e a mãe disse para os filhinhos, olha, um índio. O Maxuara tinha um cabelo longo, e toda essa figura que representa no imaginário um homem, um jovem homem indígena. A mãe mostrou para as crianças, olha, um índio, o Maxuara contando. Aí as crianças chegaram pertinho dele e falaram, oi, você está bem? Aí o Maxuara, tudo bem, meninada. Aí as crianças viraram para a mãe e falaram, olha, ele fala. Então, essas 3 gerações de pessoas que experimentaram uma invisibilidade de chumbo, se surpreendem com a virada do século XX para o XXI, sendo demandado para todo tipo de coisa. Para Bienal, para ser artista contemporâneo, para ser malabarista contemporâneo e para ser um adventista também contemporâneo. Então, assim, todo tipo de convocatória vem para cima de pessoas que estão literalmente chegando na praça. Quando nós fomos imaginar os assuntos que a gente queria compartilhar com vocês, a minha sugestão é que a gente falasse também sobre essa emergência global que nós estamos vivendo, onde até os europeus acham que os indígenas têm alguma coisa para dizer para a Europa, né? Tem um incômodo muito grande com relação à questão do clima, que não é mais só uma notícia, ela é um fato. As pessoas estão torrando nas calçadas. E a ideia de que esses povos que ficaram à margem dessa voracidade toda do progresso e tudo, possam ter guardado alguma memória de nós humanos que pode nos salvar da gente mesmo num tempo de crise. Como nós estamos de acordo de ser uma comunidade temporária aqui, né? Então a gente pode falar dessas coisas incríveis como se fôssemos mesmo essa mágica de uma comunidade que pode se constituir com tanta diferença de origem, diferença de cultura, diferença de ideologia, línguas, tudo. Mas a gente consegue se constituir numa comunidade temporária e dar atenção uns para os outros. Então, Geni, parece mesmo que nós estamos reproduzindo a experiência da relação de cultura e natureza, aquela ideia de que nós temos cultura e fora de nós tem natureza. Então, nós podemos incidir sobre isso que é a natureza numa boa, porque nós é que somos a cultura. Será que nós estamos também, Geni, reproduzindo a prática extrativista que predou os territórios, danou com os rios e com as florestas, virando agora o canhão para o lado disso que seria
saber, um conhecimento, práticas, modos de vida que não venceu, para subsidiar uma humanidade que está se sentindo mesmo sem repertório para lidar com as tragédias de clima e com a ausência também de ideias novas sobre nós mesmos, sobre como governar esse tal de mundo. O mundo, vasto mundo, que a gente ansiava por ele, e agora nós estamos vendo que o mundo, na verdade, é uma esfera pequenininha que qualquer agitação maior que a gente faça perturba o ecossistema inteiro. Um mundo que convive com a ideia de urgência e, ao mesmo tempo, não consegue imaginar um pouquinho além desse momento de crise que nós vivemos, de paradigma, de vários encaixes um no outro, mas que temos uma expectativa muito grande de descobrir o que fazer com o mundo que nós configuramos. Eu estou cada vez mais convencido de que esse mundo que nós temos aí foi o que nós configuramos. A gente configurou ele desse jeitinho aí. Agora nós estamos com um problema porque ele não serve para a gente. A gente precisa de outro. Para além da ideia da ecologia profunda, da ecologia que pensa a nossa relação com tudo ao nosso redor, tem uma emergência agora que é ambiental, que não é só uma ideia para se cultivar, mas é uma urgência ambiental, porque nós estamos tendo mudanças regionais, locais. Você tem tufão, furacão, terremoto, enchentes, inundações. Quer dizer, você tem o ambiente onde nós habitamos respondendo à nossa presença da maneira mais surpreendente, desestabilizando a nossa confiança de que a gente pode dar conta, por exemplo, de viver nas cidades, de fazer o cuidado com o espaço da metrópole, da cidade, de maneira que a gente constitua comunidades também amplas, comunidades dentro desses espaços urbanos. A ideia de que as cidades nos reúnem, ela é uma ideia muito acolhedora, mas ela está sendo muito difícil de provar na prática. Quando a gente se deixa no espaço urbano, a gente vê que nós estamos num lugar hostil e sem nenhuma possibilidade de reconhecimento. A gente se desloca no espaço urbano, mas ele não é um lugar para a gente ficar. E eu tenho olhado de fora do rodízio urbano o aperto que as pessoas que vivem nas metrópoles, nas cidades nossas e em outros países também, o aperto que as pessoas vivem nesses lugares que a gente concebeu para viver bem, que são as cidades, as metrópoles. São raras as cidades onde você pode atravessar de um bairro para o outro sem medo de ser atropelado, de várias maneiras, né? Bom, gente, eu estou o tempo inteiro aqui querendo fazer uma homenagem ao Lenine que não veio. E a gente tinha a maior expectativa de estarmos aqui com ele e tal, eu acho que alguns de vocês também tinham, e ele ficou com uma espécie de febre, mal-estar, que pode ser uma dessas viroses que pega a gente e dura uma semana, e não pôde pegar avião para vir para cá. Aí eu fiquei pensando, como é que a gente vai mandar aquele abraço para ele, onde ele estiver, para ele sentir que nós estamos saudando ele, com ou sem ele estar aqui presente com a gente. Aí eu fiquei pensando que a gente podia, então, no meio dessa introdução do nosso encontro,
dizer para ele que nós estamos aqui em uma comunidade temporária, mandando um abraço para ele. Então, abraço, Lenine. Na plateia, os espectadores todos saúdam Lenine com aplausos. Queria ficar aqui escutando a noite toda. Também registro meu abraço, Lenine. Espero que em breve possa estar conosco presencialmente. Nós vínhamos falando um pouquinho antes, né, de como que há alguns laços em que nós nos sentimos próximos das pessoas, ainda que essa presença não esteja no mesmo espaço físico, né? E eu acho que é um exemplo aqui do quanto que esse carinho do nosso coletivo pode chegar para ele, ainda que ele não esteja exatamente aqui conosco. Ouvindo o senhor falar sobre essa dificuldade de criar comunidade na cidade, eu fiquei pensando na própria palavra apartamento, né, que é de apartar mesmo, né, das pessoas estarem afastadas umas das outras. E esse susto, essa surpresa também, né, que o senhor comentou, dessa virada que a gente vem vivendo, é algo que, até poucos anos atrás mesmo, a gente, nas redes, por exemplo, nós não estávamos, né, nas redes dessa forma, né? Então, é algo muito recente que a gente está vivendo agora e, ao mesmo tempo, aprendendo a lidar com isso tudo, né? E tem uma dimensão disso tudo que é justamente esse certo fracasso dessas velhas respostas, né? Que antes, aparentemente, davam conta de responder esses enigmas do mundo, e que agora se percebem que elas não dão conta, né? E aí há uma busca aumentada para a escuta dos nossos povos, né? E essa escuta ela pode acontecer de várias maneiras, com uma atenção genuína, de aprendizado e tudo mais, mas há também que se pensar no quanto que isso não pode incorrer, às vezes, em um certo... numa falta de envolvimento mesmo com esse processo, né, de se colocar como parte do problema e também como parte da reparação disso tudo, né? E aí, nesse sentido, eu lembrei de uma fala do parente Geraldo, um Guarani, que ele diz que o remédio está no jeito de fazer. Então, não adianta querer comprar tudo e se apropriar das nossas ideias, das nossas cosmogonias, como se elas fossem um produto, porque só tem esse encantamento quando tem um envolvimento com elas, né? Então, acho que esse cuidado é fundamental, né, dentro desse processo. E aí eu queria também escutar um pouquinho mais o senhor, né, falando sobre essa trajetória que já vem de muitas décadas, né, antes mesmo que a maioria de nós aqui tivesse nascido, né, desses caminhos mesmo de criar pouco a pouco essa visibilidade para as nossas cosmogonias, nossos modos de vida. E um ponto também que eu queria reforçar é de que tem até uma fala da parenta de Araguarani, né, que ela diz que muitas vezes olham para nós indígenas como bonitinhos, fofinhos, ingênuos, né? E não se percebe que o modo como a gente lida com os demais seres, com a Terra, com o nosso corpo e espírito, é uma continuidade da nossa cosmogonia. Então, não basta só mudar as práticas se a gente não pensa qual que é a ideologia que orienta o mundo colonial, né? Então, é também esse espelho, né, que a gente busca devolver para vocês também nesse ponto. Então, eu queria escutar um pouquinho mais do senhor sobre essa relação. Ailton mostra para a plateia o pequeno espelho em seu colar. Vocês tinham visto esse espelhinho aqui? Então, ele fica assim, mas quando ele fica muito exagerado, ele vira assim. E esse espelhinho, já que nós estamos citando pessoas queridas e tudo,
Olha, isso aqui não é um microfone, não. E a Geni, ela fala com uma delicadeza, assim, eu faço esse barulho todo perto dela. Eu estou querendo sugerir a ela que, quando ela for falar, ela fala mais pertinho do microfone. Experimenta falar mais pertinho do microfone, vê se você consegue. Eu te amo. Melissa. Esse espelhinho que eu estou carregando aqui comigo, ele é um artefato que foi produzido por um artista indígena, o Jaider Isbel, quando ele estava fazendo uma dessas intervenções que ele gostava de fazer, virando o mundo de cabeça para baixo. Esse nosso querido Jaider, tudo que ele tocava, no sentido de dar sentido, de expressão, um sentido, uma visão das coisas, ganhava essa expressão de arte. Porque tem pessoas que são assim. Às vezes uma pessoa pega um tronco de madeira caído dentro do rio e consegue extrair daquela peça de madeira um sentido maravilhoso de arte. É um bicho, qualquer outra imagem que pode ser abstraída daquele objeto. E o Jaider, ele teve essa genialidade. Então, nossa lembrança desse querido que já encantou-se, não está mais por aí fazendo espelhinhos, mas que tinha essa capacidade de dar sentido para pequenos objetos do cotidiano. Uma cabaça, um pote, uma cuia, uma vasilha, e ele conseguia transformar isso, tirar isso desse lugar doméstico que a gente se acostuma a pôr as coisas num lugar doméstico. Acontece que, às vezes, nós também fazemos isso com a nossa própria experiência de estar vivo. A gente deixa a experiência surpreendente de viver e deixa ela virar uma coisa como doméstico, uma experiência doméstica. Eu sempre acho que é possível despertar uma novidade, tanto nos artefatos, quanto na própria experiência de convivência entre nós, exatamente para não cair naquela cilada do sofrimento mental, né, do abandono. A Geni tem trabalhado, buscado, inclusive, se especializar no cuidado com parentes nossos, com outras comunidades que passaram por experiências muito traumáticas e que eram também invisíveis à preocupação dos nossos profissionais que trabalham com saúde mental. Da mesma maneira que essa invisibilidade histórica isolou a convivência dessas pessoas, pode ter alguém que acha que é fofinho e tal, mas tem muita gente também que sabe que essas pessoas perderam seus territórios, perderam a base da sua comunidade, muitos estão vivendo em condição urbana. O último censo parece que diz que a metade de nós vive em condição urbana. A metade das pessoas autodeclaradas indígenas no Brasil vive fora dos seus territórios. Quer dizer, são, de alguma maneira, também refugiados. E a experiência de refugiado é sempre uma experiência de sofrimento.
Talvez a Geni queira falar sobre esse trabalho de escuta que ela tem dirigido às nossas comunidades, às nossas famílias, que eu acho que é uma novidade. De alguma maneira, nós mesmos sempre achamos que a gente era autossuficiente, que a gente se virava com a nossa medicina, com as nossas práticas, com a nossa, com o nosso entranhamento com a Terra, que a gente ia dar conta dessa distopia de viver num mundo em balanço. Acontece que o mundo está em balanço para todo mundo. Ele não poupa ninguém. O livrinho Futuro Ancestral é bem uma amostra de como a instabilidade que nós experimentamos não tem fronteira cultural. Ela nos afeta a todos, né? E parece também que tornou-se quase que uma observação geral esse anúncio, né, de observar o tempo histórico, observar o tempo presente e atinar com uma ideia de futuro ancestral. A primeira vez que eu enunciei esse termo, futuro ancestral, foi numa entrevista de alguns anos atrás, e quando eu olho agora o rastro que fez esse anúncio, eu percebo ele sendo apropriado por diferentes coletivos como uma maneira, inclusive, de estar presente aqui, agora, de estar na vida, de estar se relacionando com a realidade de uma maneira mais pronta, se relacionar com o cotidiano e com a realidade de uma maneira ativa, proativa. E a gente pode conversar sobre isso, porque vocês estão ouvindo tão atenciosamente, e eu espero que vocês queiram conversar sobre isso. Falar um pouquinho desse trabalho, então, né, que eu tenho realizado. A minha formação é na psicologia, né, e a gente já estava falando um pouquinho antes de entrar do quanto que é desafiador para nós indígenas estarmos em contato com as teorias, as escolas, as universidades, que em sua maioria apregou um pensamento que não é só um pensamento que é diferente do nosso, é contra nós. Então, é um território de disputa também, em que eu busco me instruir ao máximo possível nessas capacitações, mas sempre ciente da limitação delas, né? Então, um exemplo assim que eu queria trazer para vocês, né, é de que os acolhimentos que eu faço com as anciãs, por exemplo, do nosso povo, eu sempre faço com massagem nos pés, né? Que é algo que as universidades não ensinam assim, né? Como um acolhimento. E aí eu faço massagem nos pés com óleos medicinais, com as ervas medicinais, e nas mãos, nos pés. E enquanto eu faço essa massagem, a gente vai conversando, né? E um ponto também, né, que a gente sempre ressalta, até o parente Anastácio Kaiowá sempre comenta, né, de que nós temos essa tecnologia do bem viver, e isso implica que esse cuidado não seja unilateral. Então, a gente cuida da Terra e a Terra cuida da gente nesse movimento. Só que, ao contrário disso, o que a gente vê hoje é um cuidado que vai por uma via única, extrativista, e aí a gente vê um certo cansaço, uma exaustão, que aqui eu não estou falando só desse cansaço de um dia específico que a gente está mais cansado, é de um outro tipo de cansaço. Vocês entendem do que eu estou falando?
é um cansaço de uma outra ordem, né? Então, pensar em formas de receber esse cuidado envolve a gente também curar essas feridas da terra que os próprios humanos criaram, né? Porque a gente também é parte disso. E aí até lembro de uma história que a Queretiu Chapurã, que é uma das nossas lideranças, conhece a Queretiu Chapurã, querida? Ela conta, né, de que de manhã cedo, quando as crianças vão tomar banho no rio, elas vão tomar banho no rio para ter mais facilidade de acordar logo, porque é difícil, muito cedinho, no frio, lá de Santa Catarina. Mas, ao mesmo tempo que o rio acorda as crianças acordam o rio. E é esse movimento, quando a gente cuida e é cuidado, escuta e é escutado, que produz saúde. Então, o parente José Verá, por exemplo, ele diz que são as raízes das árvores que sustentam o mundo. Então, eu penso que essas raízes também podem ser entendidas como os vínculos que a gente tem com a vida. Então, eu percebo que nesse trabalho, quando não há essa rede aqui não só nesse sentido de rede de apoio, mas a rede da gente descansar, rede da gente ficar degustando o dia, né? Quando essa rede não está presente, a gente adoece. Então, a gente tem visto essas raízes das nossas redes serem cortadas e isso nos afeta também, né? Então, é um pouquinho nesse sentido assim que eu tenho desenvolvido, né, esse cuidado. E é muito impactante assim para mim, porque eu estou ali numa posição de cuidado, mas eu também sou muito cuidada. Então, a importância dos mais velhos é algo tão poderoso para nós que estamos nessa outra geração, porque é o que nos lembra que a gente tem um colo para voltar, que a gente tem essa rede, que a gente tem esse amparo que não nos deixa cair, ou se a gente cai, nos ajuda a levantar, né? Então, é um pouquinho nesse sentido. E até a gente estava falando também sobre essa questão da arte, né? De que esse encantamento com a terra, com os demais seres, é algo muito desincentivado dessa lógica da monocultura, da lógica colonial, porque é como se essa vida ela fosse inferior à que realmente importa, e isso cria um afastamento, né, que a gente tem chamado desse desenvolvimento. Então, eu queria muito discutir um pouquinho mais e já indicar para quem não tem, né, os livros que tem esse acesso, porque essa noção de monocultura que o senhor traz, acho que é uma chave muito importante da gente conseguir nomear e, a partir dessa nomeação, conseguir inventar também. Uhum. Olha. Quando a Geni começou a fazer as falas com mais intensidade, foi naquele período final da pandemia, onde ela fez muitas intervenções interessantes, falando sobre essa experiência desse cansaço, que não é físico, mas que é um cansaço, como se a gente pudesse produzir um cansaço social. É como se fosse o resultado do tipo de comunidade que a gente virou, né, que nos tornamos. Nos tornamos um tipo de comunidade que, ao invés dela ser esse colo, ela é, na verdade, um desconforto. Ela não produz efeitos de entrega, de relaxamento. Ela faz com que a gente fique o tempo inteiro, na verdade, atento e vigilante. Aquele comentário que eu falei da dificuldade de atravessar um espaço urbano, distraído, né? Você não pode atravessar o espaço urbano distraído, você tem que estar o tempo inteiro parecendo um escoteiro. E escoteiro é bom só de vez em quando, não precisa ficar escoteiro o tempo inteiro. Mas o comentário que eu tinha feito observando a Geni é que eu pensei, será que nós vamos ter psicólogos
psiquiatras, nós vamos ter essa rede de cuidadores trabalhando com as mesmas categorias que a psicanálise, a psicologia trabalha. Será que, finalmente, esse mundo abstrato da psicologia vai apanhar a nós todos, inclusive aqueles que sabiam se curar com o banho do rio, com a raiz das árvores, com o que a terra fala, com a voz da terra, com esses murmúrios que vêm dessa magnífica, desse fantástico organismo que a gente nem sabe nomear direito e que agora alguns chamam de Gaia, organismo da Terra. Quando chamam o organismo da Terra de Gaia, é porque estão invocando a sua potência criadora, criativa, o seu humor e a sua capacidade de responder a qualquer evento muito além do que nós somos capazes de atinar. Essa usina de produção de vida, que é esse organismo que, de alguma maneira, a gente foi ensinado a chamar de planeta. E seria talvez diferente se uma criança, ao invés de escutar que a Terra é um planeta, aprendesse desde pequenininho que a Terra é um organismo. A ideia de Mãe Terra, que a maioria das nossas famílias indígenas do norte ao sul do continente falam da Terra, Mãe Terra, tem essa expressão totalmente latino-americana, que é de chamar o continente de Pachamama, andino, né? Pachamama, Abya-yala, Mãe Terra, são listas de nomes que os povos originários atribuem a esse organismo que ganhou o nome também de planeta. É muito interessante como que a racionalidade, a lógica, essa coisa da cultura eurocêntrica nomeou o mundo, impregnou o mundo de sentido, e nós não somos capazes, às vezes, não somos capazes de descascar o mundo, de tirar essas capas que foram entrepostas entre nós e esse organismo vivo, que é Gaia, que é a Mãe Terra. Eu acho que a Terra está falando com a gente o tempo inteiro, falando mantras de cura, ensinando a gente tanta coisa, e nós não estamos com a sensibilidade para experimentar essa cura da Terra, né? Por isso que nós temos que nos recorrer a terapias, a terapêuticas, a práticas terapêuticas. O que podia ser só o fluxo do nosso relacionamento com essa magnífica Mãe Terra, que em algumas palavras a Geni deu uma série de situações em que as pessoas buscam na água, nas árvores, no próprio ar que respiram, aquilo que a gente chama de cuidado. E no nosso vocabulário, cuidado virou alguma coisa quase que clínica. Cuidado é quase sinônimo de clínica, né? Não é mais espontâneo, não é mais a nossa experiência de fluxo, é uma coisa clínica. E nós deveríamos aproveitar essa maravilhosa fruição que o planeta, que a Terra, que a Mãe Gaia, que Pachamama proporciona, e experimentar, por exemplo, habitar de maneira diferente a cidade. Eu já provoquei várias conversas sobre essa coisa da cidade, dizendo que eu gostaria de ver a floresta sair debaixo do chão e surpreender as pessoas que vivem na cidade, criando um
um devir floresta, né? Pensar as cidades como lugares que pode vir a ser melhor habitado. E vai depender de escolhas nossas. Quem está disposto a quebrar o quintal e deixar um jardim aparecer em cima, por debaixo daquelas calçadas? Gente, há 30 anos atrás, quando teve enchentes apavorantes em São Paulo, o professor Aziz Absaber e outras pessoas geniais olhavam e falavam: veja como é que está tudo calçado. Está tudo calçado, está tudo asfaltado, é claro, onde a água vai. Então, desde acidentes grotescos, como as enchentes, até o maremoto, o tufão no Rio Grande do Sul, derrubando as casas, mostra que nós fazemos casas da maneira errada, tampamos errado a terra e usamos errado os nossos quintais. A gente podia, já que nós estamos aqui nessa comunidade temporária, podíamos pensar, trocar ideias sobre como fazer ficar melhor o quintal de cada um, até que esse quintal seja um lugar suficientemente amplo para que a gente possa ter bons fluxos com a terra, com a água, com tudo que está ao nosso redor. Deixar de lidar com a ideia da cidade que nós vivemos como uma coisa só de concreto e cimento, né? Só de pedra, cimento. Eu ficaria mais tempo fazendo esses comentários na nossa comunidade temporária sobre cuidado, como a gente pode experimentar com muito mais folga a generosidade de Gaia, de nos dar tanta coisa boa para a gente viver da melhor maneira possível. Vocês já escutaram a expressão bem viver, né? Nós pegamos emprestado dos nossos parentes andinos, bem viver, e alguns já traduziu mesmo direto para bem viver. Aí eu já aproveitei logo e fiz uma piada, né? Porque a expressão original na língua aimara é sumak kausai. O sumak kausai, ele é uma extensão do rito de tirar da Mãe Terra, da Pachamama, só o que ela dá, pedir e receber. Então, isso que a Geni falou, de experimentar essa sensível relação com tudo que não somos nós, os humanos, amplia muito essa rede de cuidados que vai para além da clínica, que escapa da ideia de clínica e que, na verdade, é relacionamento, é convivência. Lá nos Andes, aquelas pequenas comunidades que vivem em diferentes lugares das montanhas, têm uma ecologia própria para habitar cada um daqueles sítios. E isso possibilita que alguém viva séculos num lugar daquele sem estragar ele. Quer dizer, é um lugar onde não tem lixo, né? Ainda não chegaram a essa sofisticada técnica nossa de produzir lixo. Eles não alcançaram ainda essa sofisticação. E a gente anda pelas cidades, quanto maior a cidade, mais você tem que se desviar de tudo quanto é entulho. E alguém que vive séculos numa montanha, aquela comunidade reproduzindo sua experiência de vida, e não produz o tal do lixo. Em alguns espaços onde nós temos grandes contingente humano, o maior trabalho que tem é o que fazer com o tal do lixo, né? Um deslocamento de um bairro para o outro é uma produção de lixo. Então,
se o Sumac Calçai foi traduzido para o castelhano como bem viver, ainda podia ficar, porque está muito vizinho, né? O bem viver. Mas traduzir ele para bem viver já é um pouco de malandragem. Porque bem viver, na verdade, é uma abstração. Porque o que pode ser uma ótima vida para uma pessoa pode ser muito ruim para outra. Não, eu não quero isso, eu não quero ficar nesse lugar respirando monóxido de carbono, comendo fumaça e correndo. E eu não quero isso. E outras pessoas falam, nossa, mas eu gostaria muito de morar em São Paulo. Então, a minha parte eu dou para vocês, tá bom? E para a gente pensar como que nós podemos fazer os lugares onde a gente é comunidade ser um lugar vivo, ser um lugar que nos alimenta, que nutre a experiência da vida. Não só essa ideia da gente estar o tempo inteiro batalhando a nossa própria subsistência, né? E, como eu disse, ficaria muito tempo aqui falando sobre isso, porque é o que eu estou mais envolvido nos últimos anos. É pensar o que vamos fazer com essas nossas metrópoles que não param de se expandir e que nós não conseguimos ainda imaginar como que a gente pensa outro tipo de urbanidade. Outro tipo de urbanidade deve ser possível. Deve ser possível. Essa maneira americana que nós imprimimos por onde passamos, com os nossos prédios e as nossas pontes e as nossas obras de infraestrutura espetaculares, isso não é o melhor lugar do mundo. Mas a gente continua reproduzindo isso. Se alguém demora 2, 3 anos para vir em São Paulo, a hora que chega aqui nem sabe andar aqui, porque já encheu de pontilhões e saídas e entradas para todo lado. É uma cidade o tempo inteiro se reproduzindo. Impressionante, porque ela se reproduz como materialidade, né? Ela se reproduz como estrutura, ao invés dela ser capaz de produzir de si alguma novidade. Ela só se reproduz, fica reproduzindo essa metrópole enorme, que tem gente, óbvio, que deve gostar muito, porque senão não tinha tanta gente aqui. Geni, eu vou ficar aqui contando o caso. Acompanhar. Estava ouvindo assim, pensando muito quanto que esse cimento também está por dentro, entre aspas, né? Acho que esse enrijecimento do pensamento, da alegria, mostra que esse acimentamento também acontece, né? Dentro do nosso espírito. E aí eu queria encerrar aqui essa parte para a gente abrir para as questões, partilhando com vocês uma das citações que eu mais gosto, que é assim: quando você me pergunta como nadar contra a correnteza, o que eu digo é que não devemos nadar contra a correnteza. A lição da água é você acompanhar o movimento dela. Agora, acompanhar o movimento da água como uma tábua é uma coisa. Acompanhar esse movimento como um peixe vivo é outra. Ailton Krenak. Obrigada, gente. A plateia aplaude intensamente a leitura de Geni e, consequentemente, Ailton. Pessoal, a gente tem 15 minutinhos.
Eu não costumo ser uma pessoa rigorosa com essa coisa de tempo, mas eu vou ser mais cuidadosa agora, também porque vai ter um segundo momento na sequência. E eu falei um pouco mais cedo, né, de que é muito importante o cuidado, o respeito, em especial aos nossos mais velhos. Então, eu vou estar ali, ó, na frente, para que o tempo não seja muito exaustivo e cansativo também para o nosso mestre. Então, peço esse cuidado. E aí a gente vai ter, então, um tempinho para 2 questões. Acho que tem alguém que pode auxiliar, talvez, quem quiser fazer as questões, e a gente encerra essa etapa. Pode ser assim? Na plateia, uma espectadora assume o microfone para fazer um comentário. Na verdade, boa noite, eu não queria fazer uma questão, queria fazer só um agradecimento, que esse sentimento de comunidade foi o que nós duas comentamos quando chegamos aqui. Como é bom a gente estar no meio da nossa turma. Obrigada a todos. Um espectador recebe o microfone para fazer sua pergunta. Oi, tudo bom? Na preocupação com o tempo me regula, porque eu tenho várias perguntas, é um negócio assim. Mas a primeira, eu estudo Ciências Sociais na UNB, e um lance que a gente está fazendo lá, num projeto de diversidade de conhecimentos, de construir pontes, de estabelecer pontes entre diferentes cosmologias também, né? E também o último que a gente fez, inclusive, foi com a Maloca na UNB, que é o espaço dos estudantes indígenas, para ouvir eles sobre a experiência deles de estar na UNB, o quão bem eles são acolhidos, como é essas diferenciações. E uma das principais questões que a gente está tentando, né, desenvolver nessa pesquisa é como estabelecer essa troca de uma forma não violenta, porque a epistemologia, né, e umas palavras que eles usam, né, a apropriação de conhecimentos, ou quando pegam os conhecimentos e distorcem eles, né, como fazer essa troca de conhecimentos entre diferentes formas de ver o mundo de uma forma que não seja violenta e de que realmente seja construtiva, assim. Que dicas, que coisas vocês poderiam dizer sobre? Você pode comentar isso? Qual é o nome? Solar. Obrigada pela questão. Eu penso que é importante, né, ter essa preocupação e, ao mesmo tempo, volta, né, o que a gente estava falando, que é como esse trabalho pode ser coletivo, inclusive o de pensar o como fazer, né? Então, uma das questões que a gente tem debatido nos últimos tempos é de que, historicamente, nossos saberes viram objeto de pesquisa. E aí até tem umas palavras bonitinhas, que é o colaborador da pesquisa, né? A inspiração. Mas quem sai com o título, no geral, são essas pessoas, né, pesquisadoras. Então, é algo que a gente vê, por exemplo, uma borragem da nossa autoria, muitas vezes, né? Então, no nosso povo, por exemplo, na região sul, tem muito essa ideia de que o mate é do gaúcho, né? E na minha pesquisa eu percebi que quando eles chegaram aqui, eles nomearam o mate como bebida do demônio. Depois que eles começaram a tomar e gostaram, aí eles nomearam como bebida dos jesuítas, né? E eu acho que isso acontece de muitas formas, com algo que eu tenho chamado de uma caravela epistêmica, né? De descobrir o que a gente já vinha fazendo. Então, acho que esse é um ponto. E aí, partilhando um pouco da experiência a partir do meu povo, a gente tem conseguido fazer defesas de trabalhos em coautorias. Então, a gente entra nesse espaço questionando essa ideia de que existe um autor que é dono daquela ideia e construiu aquilo sozinho, quando nos nossos povos esse pensamento, essa prática, enfim, é essencialmente coletiva, né? Então, a gente tem conseguido questionar a própria ideia de autoria e pensar também algo que a
racismo, ele é muitas vezes pensado do ponto de vista negativo, né, daquilo que ele traz das violências. Mas essas violências só acontecem porque elas se espelham num privilégio, né? Então, essa relação de pensar de que maneira isso pode ser reparado, né, é algo que eu acho muito importante também. Então, nesse sentido de pensar uma partilha da autoria, de ter esse retorno com a comunidade, né, é algo que os parentes comentam muito, de que às vezes tem essa aproximação e depois que a pesquisa é finalizada é um ghost da relação, né? Então, eu penso que esse é um ponto. E por fim, é muito comum que quando a gente fale, por exemplo, de desigualdade social, se pense em pesquisar a pobreza, sendo que, de novo, ela só existe porque existe a riqueza. Então, por que não pesquisar também os ricos e a riqueza, né? Como a gente pode fazer para nomear a hegemonia e não só colocar a ênfase naquilo que é subalterno, porque essa exposição a gente já vive sempre, né? Então, acho que esse movimento também de redistribuir o constrangimento, né, de alguns debates é algo que pode ser interessante. A plateia aplaude intensamente e em peso a resposta de Geni. Deixa eu ver que a gente está aqui com o horário. Eu queria propor um convite para a gente ir encerrando, antes de passar para as palavras finais do parente. Eu estava falando agora bastante dessa dimensão coletiva, né? Nossos cantos sempre são coletivos. E como a gente falou bastante aqui sobre cuidado, sobre tempo, queria construir com vocês esse presente coletivo do canto. Então, eu vou cantar a primeira vez e na segunda eu conto com vocês, tá bem? Para a gente fazer esse canto junto. É assim. Erotori, erotori, tori, erotaquá, erotaquá, taquá, erotori, erotori, tori, erotori, tori, erotaquá, 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 taquá, erotaquá, taquá. RBT, muito obrigada. O público todo dispara em palmas após a canção proposta por Geni. Vocês cantam bonito, viu? Eu acho que sim. E como que nós estamos experimentando essa comunidade temporária? O microfone. Nós estamos sendo uma comunidade temporária. Vocês experimentaram da gente ficar aqui sendo comunidade temporária e esquecer todo o barulho de volta? E agora cantando junto esse canto tão Mata Atlântica, tão lindo. Erotori, erotori, tori, erotaquá, erotaquá, taquá. É lindo mesmo. Você quer traduzir? Taquá é uma referência a taquara, que é uma das formas que a gente tem de medir o tempo. Então, por exemplo, a cada 30 anos é uma taquara. Então, se a pessoa tem 60 anos, são 2 taquaras. E aí é uma referência de sentir o tempo pelos ciclos, né? Sem ser esse tempo
cronológico e normativo que a gente vinha falando, e foi por isso que eu escolhi esse canto. Bom, a gente vai encerrar essa primeira etapa e, na sequência, tem os autógrafos. E eu até estava pensando que, às vezes, dentro, né, dessa sociedade dominante, quando as pessoas se conhecem, elas falam prazer de conhecer, né? Nem sempre elas estão sentindo, né, muito prazer. Mas, de fato, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E eu agradeço pelo tempo, pela escuta. É uma bênção poder compartilhar espaço, vida e existência com o nosso mestre, que eu saúdo e celebro. E até já, gente. Muito obrigada por tudo. Aí vai ter. De pé, a plateia se despede de Ailton e Geni com uma salva de palmas. Ao fim do evento, Ailton se encontra com o público para dar autógrafos, conversar e tirar fotos.